Agora continua a ser uma que escorreu. Tallinn é uma cidade que está muito próxima da fronteira com a Rússia. Eu estive na Estônia e, na verdade, este é um vídeo de introdução sobre o cristianismo ortodoxo, esse cisma que ocorreu entre Roma e Constantinopla, o Ocidente com o Oriente. E a Estônia, ela traz um pouco desta reflexão da aula de hoje. E eu me encontrei com quase 50 acompanhadores espirituais de toda a Europa, num encontro singelo de tradições diferentes e que muito me alegrou, pois a Estônia traz um conflito horroroso, extraordinário entre tradições cristãs. Ora, eu estava muito próximo da última cidade da Estônia, Narva, que está ao lado da fronteira russa, e agora você está vendo uma das igrejas que se encontra em Tallinn, a igreja de São Olavo. Esta igreja foi construída no século XIII e chegou a medir cerca de 160 metros nos anos de 1500, e o seu tamanho foi reduzido com o passar dos anos devido a incêndios e hoje tem aproximadamente 124 metros de altura. No entanto, a sua arquitetura gótica belíssima chegou a ser considerado este edifício, o edifício mais alto do mundo. Você pode acreditar? Você pode imaginar? Entre 1549 e 1625. É fascinante você aprender a história da igreja e ver como a história, a arquitetura e outras artes, como a filosofia, a psicologia, se miscuem dentro deste contexto e observando sobre as lentes da Europa, tudo fica tão claro. Olha só, a bela cidade de Tallinn. Eu tenho aprendido muito observando a história da Estônia e a história da igreja, uma história cheia de guerra e muita dor. O fato é que em cada uma destas guerras carregava-se uma camuflagem vestida de causa religiosa. Pois bem, você está observando o escritório da KGB em Tallinn, no período da União Soviética, no qual a Estônia fazia parte da União Soviética, e tudo vestido e validado com a Igreja Ortodoxa Russa. Ora, tanta tortura, tanta dor aconteceu neste período, de modo que eu poderia escrever um livro, nós poderíamos falar por semanas sobre esta questão ortodoxa e a questão de guerras. Olha só, a galeria de arte dos ícones ortodoxos também presente, esta galeria bela no centro de Tallinn. Eu ouvi professores de história da igreja nesta semana que eu passei e outros líderes locais nos trouxeram um quadro muito preciso destes diversos períodos da história na Estônia. E mais ainda, a conhecidíssima Catherine Lord, escritora, produtora de filmes e historiadora, nos levou ao memorial, enquanto você vê dentro da KGB algumas das imagens que eu gravei, eu fiz para poder mostrar para vocês. Eu dizia que a Catherine nos levou ao memorial das vítimas do regime comunista. Você está vendo essas imagens, você está vendo ela que falou a todos esses acompanhadores espirituais. Todos estavam chocados. Todos estavam absolutamente assustados, todos pensavam a mesma coisa. Faz pouquíssimo tempo que tudo isso aconteceu e a história se repete na vizinha Ucrânia. Pois bem, para fazer uma síntese de todas as sínteses, o cristianismo entrou na Estônia através de uma série de conflitos bélicos entre suecos, dinamarqueses, alemães e, sobretudo, influências do papado de Roma no século XIII. Ora, entre espadas e uma evangelização forçada, a Estônia se rendeu ao catolicismo. No entanto,
Esta conversão durou muito pouco, pois a reforma protestante na Alemanha, enquanto você vê mais imagens dos ícones ortodoxos na cidade de Tallinn, eu dizia, a reforma protestante na Alemanha fez com que a Estônia se rendesse ao luteranismo no século XVI, de modo que até hoje a Igreja Nacional é luterana. Mas a história de guerras não cessa. A bola da vez será o Império Russo e a força da Igreja Ortodoxa que está absolutamente presente na cultura, no dia a dia, nas ruas. Você ouve russo, eu ouvi russo. Enquanto eu estava com os meus amigos e acompanhadores espirituais, ora, se nota o cheiro ainda da influência russa, do Império Russo e a validação da Igreja Ortodoxa Russa. De modo que a partir do século XVIII, o Império Russo começa a controlar o país. Ainda se nota, eu dizia, a influência russa, pois as catedrais ortodoxas, os ícones russos e religiosos estão por todos os lados na linda capital Tallinn. Os ecos de um Império Russo que se iniciou no século XVIII ainda está muito vivo no inconsciente coletivo da nação. Não há Guerra Santa. Enquanto você vê a principal praça da cidade de Tallinn, a gente sabe, é inegável dizer que não há Guerra Santa. Dentro de uma guerra, todos perdem, ninguém ganha. Dentro de uma guerra, os que mais sofrem são as mães que se tornam mães solteiras, são os filhos que se tornam órfãos, são os mais velhos que não sobrevivem ao ver os seus filhos morrerem no campo de batalha, são os mais frágeis e vulneráveis que passam fome, enquanto aqueles que mandam matar permanecem nos seus palácios confortáveis e nos seus banquetes que não faltam vinho e prazer. Você observa a natureza neste vídeo, nessas imagens. A espiritualidade da Estônia é baseada em toda essa natureza que superabunda. Ora, a Estônia se tornou uma nação em 1917. Olha só que lindo. Eu estou pensando exatamente na semana que eu passei com esses meus irmãos, eu estava exatamente neste local. E muito se falou sobre a natureza, a voz de Deus, que ouvimos através deste nascer do sol, das montanhas, desta maravilhosa expressão que nós temos da dádiva de Deus na criação. Pois bem, eu dizia que a Estônia se tornou uma nação em 1917, mas ainda estava sobre a sombra e a tutela forçada do Império Russo, e você vê mais imagens de ícones ortodoxos, que sempre teve como guarda-chuva a religião ortodoxa, pois foi a religião ortodoxa que sempre validou a ação opressora e colonizadora dos vizinhos russos. E você talvez me pergunta, Fábio, quando este drama acabou e quando a Estônia se tornou um país independente? Finalmente, no dia 23 de fevereiro de 1918, olha só, o Cristo de olhos abertos significa que ele jamais morreu, que ele sempre esteve vivo. É assim que ensina a teologia ortodoxa, a teologia do Oriente. Esta é a catedral. É uma catedral belíssima da Igreja Ortodoxa Russa, construída em 1900, e é hoje um dos principais pontos turísticos de Tallinn. Por muitos estonianos é considerada um símbolo da dominação russa sobre o país. Por eles, alguns, ela seria destruída, mas não foi. E é de fato linda. Foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1997. Eu vou falar já dessas imagens, que é o monastério de Pirita, mas eu dizia que foi no dia 23 de fevereiro de 1918 a independência surgiu entre muitas lágrimas e emoção. Depois de estarem sendo dominados por séculos por várias forças estrangeiras, todavia esta liberdade e vontade de começar uma nação independente durou muito pouco, pois em julho de 1949 a Estônia caiu nas mãos de Stalin e a União Soviética anexou todo o país, que se tornou
parte do seu regime. Pois bem, foi tão somente no dia 20 de agosto de 1991 a Estônia conseguiu celebrar o dia da restauração da independência e estabelecer um novo governo. E você está vendo, ora, a guerra e a religião têm o seu arquétipo exatamente nessas ruínas do monastério de Pirita, onde eu fiquei num convento por uma noite, muito agradável a conversa que eu tive com estas freiras. Pois bem, muito próximo de Tallinn. São estas ruínas. É triste ver que o monastério foi fundado por católicos em 1407, mas com a reforma da Alemanha protestante, a partir dos anos de 1524 e 1525, o local se tornou protestante mais guerras. E no dia 1 de fevereiro de 1577, as tropas russas invadiram Tallinn e destruíram completamente o monastério, restando apenas as ruínas que temos hoje. A guerra e a religião parecem ser ingredientes de um arquétipo que se espalha na história humana e a gente enxerga em Tallinn e na Estônia em contraste com esta beleza, a natureza criada por Deus e que infelizmente tanto sangue, tanta opressão, tanto domínio, tanto poder político com vestes religiosas estão fazendo a Estônia ser um dos países mais secularistas da Europa.